Olá, meu povo! Para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre crônica humorística. Se você chegou até esse canal só porque está aí pesquisando sobre crônica, se inscreva, porque você vai precisar de outros gêneros textuais e esse canal vai trazer para você, vai levar até você, principalmente se você ativar a notificação, né? Que vai ficar sabendo aí logo de cara que tem vídeo novo para você. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo de volta. E vamos aqui começar a nossa aula com um exemplo. Eu trouxe uma crônica hoje de Luiz Fernando Veríssimo, chamada Aprenda a Chamar a Polícia. Vamos ver aqui como é que essa crônica se desenvolve para logo em seguida a gente discutir as características desse gênero e analisar na crônica como é que elas aparecem. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia nenhuma viatura disponível. E assim termina a crônica de Luiz Fernando Veríssimo chamada Aprenda a Chamar a Polícia. Então, em se tratando de crônica humorística, nós vamos aqui analisar quais são essas características que fazem com que uma crônica seja humorística e também avaliar como essas características se apresentam na crônica de Luiz Fernando Veríssimo que acabamos de ler. Para início de conversa, nós temos que entender o que é crônica. Se você não sabe ainda o que é crônica, crônica tem muito a ver com a palavra tempo, porque crônica vem lá do grego cronos, que significa tempo, e dessa forma ela está intimamente ligada a questões contemporâneas. São fatos do cotidiano que acontecem ali no tempo em que o leitor está vivendo. Então, uma crônica ela tem esse poder de tratar fatos do cotidiano com ênfase no tempo em que o escritor está vivendo, nas ações habituais daquela época. Características principais da crônica. Primeiro, ela vai normalmente narrar situações comuns do cotidiano, porém, um bom cronista ele vai fazer isso partindo de uma ótica bem particular, bem criativa. Percebam que Luiz Fernando Veríssimo transforma o simples fato de haver, digamos assim, uma morosidade da polícia em relação a crimes ainda não consumados, digamos assim, tá, gente? Eu tô falando aqui da crítica que Luiz Fernando Veríssimo faz na crônica dele, tá? Ele critica ali a polícia de certa forma. Então percebam que ele faz disso uma crônica divertida em cima de algo que as pessoas normalmente não estão acostumadas a refletir. É algo banal, é algo comum.
Ele vai transformar isso em algo criativo, em algo divertido através da crônica. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples, é algo leve, a leveza na linguagem é típica do gênero, ou seja, para escrever uma crônica eu não devo ficar buscando palavras muito complexas, muito rebuscadas, eu não devo usar um vocabulário que o leitor provavelmente terá dificuldade para compreender. Meu objetivo aqui é que a minha ideia seja compreendida de uma maneira leve. A crônica é um texto leve. Normalmente, as crônicas vão ser publicadas em jornais, revistas e blogs. No entanto, grandes cronistas compilam várias crônicas em livros. Você não vai encontrar um livro com uma crônica, mas um livro com várias crônicas, sejam elas do mesmo autor ou não. Isso sim é possível, tá? Mas o mais comum é que as crônicas elas sejam escritas para serem veiculadas em algum meio de comunicação, principalmente porque, já que ela trata de um tema do cotidiano, é muito comum que se relacione com o momento em que estamos vivendo e para que isso chegue logo ao leitor, antes que esse tempo mude, digamos assim, é importante que ela seja logo veiculada em algum meio de comunicação e é o que mais acontece. Nem sempre em uma crônica vão aparecer personagens, mas quando aparecer, eles não devem ser em grande quantidade, precisam ser poucos, porque é um texto curto, é um texto focado em alguma ação habitual, então não é algo em que dê para se prolongar, para se descrever, para se analisar, digamos assim, vários personagens. Então, o ideal é que sejam poucos. Outra questão também que precisa ser reduzido, o espaço. Eu não tenho como descrever, contextualizar cenários diferentes numa crônica. Então, o ideal é que aconteça em um espaço curtinho. Por exemplo, na crônica que nós acabamos de ler, tudo acontece na casa do rapaz, né? Do rapaz que chamou a polícia. Se você parar para analisar, ele basicamente tem 4 personagens que tem fala, digamos assim, né? O ladrão nem tem fala, mas é um personagem importante. Então, personagens reduzidos, espaço também reduzido. Os escritores brasileiros que tiveram mais destaque como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, que é o autor da crônica que nós acabamos de ler, e Fernando Sabino. E a crônica ela pode existir de formas diferentes, existem tipos diferentes de crônicas. Eu posso escrever uma crônica jornalística que esteja voltada para um assunto atual, uma notícia atual, algo que está na boca das pessoas, digamos assim. Uma crônica poética que vai envolver aí um lirismo, uma coisa mais subjetiva, digamos assim. Tem uma crônica esportiva, é aquela crônica em que o especialista ali na área do esporte, ele vai desenvolver aquele texto, seja ele veiculado de maneira visual, né? Seja um vídeo ou um texto, em que ele vai tratar algum aspecto esportivo. Com a crônica humorística, que é a que nós estamos tratando, eu posso também ter crônicas históricas, que envolvam assuntos aí mais históricos, e também a crônica narrativa, que é, na verdade, aquela crônica em que eu tenho as características, os elementos narrativos que vocês já conhecem, tá? Essa crônica que nós acabamos de ler, ela é também narrativa. Então vamos agora especificar um pouquinho as características da crônica humorística, que é a que nós estamos tratando agora. A crônica humorística, ela costuma apelar para o humor como uma forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramentas essenciais para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Então percebam que na crônica de humor, por mais que o escritor tenha o objetivo de fazer o leitor rir de alguma forma, de entreter, de fazer com que o leitor se divirta com aquela leitura, ele não vai perder o foco de também utilizar essa crônica para fazer uma crítica a algum aspecto. A crônica de Luiz Fernando Veríssimo é um exemplo. Ela critica a atuação da polícia e, ao mesmo tempo, ela faz uma brincadeira, ela gera um humor
através da postura do personagem principal. Uma característica importante: nós não podemos entender crônica como sendo apenas de um tipo, ela não vai ser restrita a um tipo. Por exemplo, eu posso ter uma crônica que seja esportiva e humorística ao mesmo tempo. Eu posso ter uma crônica que seja jornalística e humorística. Então, existe aí uma mescla nesses tipos de crônicas, certo? E o mais importante que nós não podemos esquecer é que, independente do tipo, a crônica ela costuma levar o leitor a refletir sobre o tema que aborda. Então, mesmo que ela tenha o intuito de fazer você rir, ao mesmo tempo ela vai querer que você reflita sobre aquilo. O mais comum é que a gente termine de ler uma crônica e pense, nunca tinha pensado por esse ângulo, digamos assim, nunca tinha observado esse aspecto, nunca tinha observado isso dessa forma, certo? Porque o cronista ele vai lá buscar alguma coisa que você nunca parou para analisar, ele vai trazer uma reflexão sobre aquilo, seja de maneira divertida ou não. Tá certo? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam da crônica que a gente leu. Me indique aí uma crônica legal que você já tenha lido. Qual é a sua crônica preferida, digamos assim? Tá certo? Beijos!